Vamos começar aqui o perfil dessa aula de hoje. A gente vai estabelecer aqui algumas informações para que vocês conheçam as biomoléculas, que são aí muito mostradas nas questões na parte de bioquímica, principalmente, e como é que aparece, no caso, alguns identificadores, algumas características e algumas funções. Então, a priori, vamos definir rapidamente aqui que essas biomoléculas, elas, na verdade, são moléculas químicas que estão ali muito fomentadas na parte de química orgânica e que tem uma intervenção muito grande na parte da biologia. E, no caso, as mais comuns, as mais citadas, são os carboidratos. Você está observando aqui, por exemplo, essa estrutura aqui é referente à molécula de glicose. Aí você tem aqui a estrutura dos lipídios, que são moléculas orgânicas de extrema insolubilidade em água. Essa parte que você está observando, dessa bolinha bem aqui, ó, ela é a parte considerada polar da estrutura. E esta parte aqui, que é a perninha do lipídio, é considerada apolar. Tem que lembrar dessas aulas que já passaram, obviamente, né? A parte polar ajuda na solubilidade em água e a parte apolar dificulta a solubilidade em água. Aí você tem o grupo das proteínas, que são macromoléculas, que algumas são um pouco mais simples, outras bem complexas, e elas aparecem ali na estrutura quando fazem as interações entre aminoácidos, e aí, a partir de uma reação de condensação, de perda de água, ocorre a conexão a partir de uma ligação peptídica. Por isso também elas são chamadas de peptídeos. E aí tem também os ácidos nucleicos, que são moléculas que dependem de uma estrutura, pertence à parte dos glicídios, geralmente ali de pentoses. E aí essas pentoses associadas a determinados grupos que eu ainda vou mostrar aqui, conseguem gerar a estrutura dos ácidos nucleicos. E no caso você tem aí para trabalhar a parte do DNA e do RNA. Além disso, tem ali por dentro dos bastidores os aminoácidos, que são moléculas que dependem ali de uma função orgânica chamada ácido carboxílico, que é essa parte em amarelo que você está visualizando, e a parte da amina, que é esse grupo verdinho aqui embaixo. E essa estrutura, ela arremete para ela a propriedade de ter características ácidas e básicas ao mesmo tempo. Então, isso aí, dependendo das condições, pode favorecer algumas propriedades, tá? Então, entre essas interfaces aqui, a gente aborda também, obviamente, que elas têm uma grande intensidade de interação com a água. Essa interação ela pode ser muito facilitada ou muito dificultada, dependendo do padrão polar ou apolar da estrutura. Nesse caso aqui, por exemplo, no nosso organismo, o ser humano, quando ele tende a assumir ali a fase adulta, ele chega assim, a 65% de água, e aí tem essa escala aqui de moléculas, de biomoléculas, as proteínas são 18%, gorduras 10%, carboidratos 5%, e outras estruturas a mais aí 2%. Isso considerando, obviamente, padrões saudáveis, tá, do ser humano. Pode ser que essa água venha a diminuir, pode ser que ela venha a aumentar, pode ser que as proteínas, as gorduras, então isso vai depender muito de metabolismo, dieta e também algumas situações de exercícios físicos. Essa capacidade que a água tem de interagir com moléculas gera o processo dela de solubilidade. E também ela consegue favorecer, além da solubilidade, a ionização de estruturas, que também vai repercutir na solubilidade de uma molécula. Então, quando uma estrutura ela vai interagir com a água, essa água ela consegue, por ser um solvente universal, proporcionar ali a dissolução dessa molécula e favorecer, no nosso caso, o metabolismo de muitas substâncias. Quando essas estruturas são trabalhadas, elas conseguem, obviamente, chegar a várias partes do corpo e, no final, tudo isso vai ser excretado, obviamente, a partir do nosso sistema excretor. Ok. Além dessa parte da água, a gente tem que verificar, obviamente, a molécula dos carboidratos. Os carboidratos, eles são compostos orgânicos
que vão viabilizar o fomento energético para o nosso corpo, assim como os açúcares. Os carboidratos, eles dependem muito da estrutura de açúcares. Muitos, inclusive, complementam a sua nomenclatura com a terminação -ose. Então, os carboidratos são feitos de monômeros, tá? Moléculas menores, que quando elas vão se organizando, elas podem gerar moléculas maiores. No caso, então, nós teremos o termo chamado de monossacarídeo, que, no caso aqui, eu estou colocando a estrutura da glicose e da frutose. Observe que a estrutura aqui da glicose, ela apresenta um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. A da frutose, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos e 6 carbonos. Então, em relação ao quantitativo de carbonos, é a mesma quantidade. Perceba que os hidrogênios, no lado esquerdo, na glicose, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Com mais 2 aqui, 7, com mais 1, 8, com mais 1, 9, com mais 1, 10, com mais 1, 11, com mais 1, 12. Então, aqui eu tenho 12 hidrogênios, tá? Aqui eu tenho C6H12. E os oxigênios? Eu vou ter oxigênio aqui em cima, no aldeído. Aí tem outro aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a fórmula molecular da estrutura da glicose é C6H12O6. Quando você vai para a frutose, observe, também tem 6 carbonos. Bora observar os hidrogênios? Eu tenho 1, 2, 3, com mais 2 aqui vai dar 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, olha, nessa estrutura, eu tenho 2 e 1 aqui. Então, repetindo, tá? 1, 2, 3. Aí, ó, rapidinho aqui eu dei um salto, não foi? 1, 2, 3, com mais 2, 5, 6, 7, 8, 9, com mais 2, 11, mais 1, 12. E os oxigênios? Eu tenho um aqui, com mais um aqui, 2, 3, 4, 5 e 6. O que está acontecendo? Essa estrutura aqui, ela apresenta a mesma fórmula molecular do composto anterior, e aí isso aí está incumbido de classificar essas duas estruturas como isômeros. Esses isômeros, eles também têm ali uma diferença na função orgânica, porque você está observando que esses grupos OH aqui, eles são referentes à função álcool, tá bom? Além disso, por isso o nome poliálcool, são vários OHs conectados a carbono saturado, então são vários álcools, por isso o nome poliálcool. Mas na extremidade da glicose, eu tenho um aldeído. E bem aqui na pontinha da frutose eu tenho uma cetona. Então aqui eu gero funções diferentes, tá? Fique esperto nisso. O que interessa também avaliar é que, dependendo dessa estrutura, elas vão ciclizar essas unidades, é a unidade padrão de contagem ali. E aí, quando vem a juntar duas é disacarídeo, se eu juntar mais do que isso, eu vou gerar um polissacarídeo. Inclusive, é por isso que, já fica aí uma dica, ó, beterraba, tá? Se você já consumiu, você observou que ela tem um gostinho um pouquinho doce. E, oh meu Deus, por quê? Porque essa estrutura aqui, ela é feita de duas moléculas de glicose, inclusive quando ocorre o processo de ela hidrolisar, é o processo inverso, ela consegue ali favorecer um gostinho meio docinho. Então, fica uma dica aí, porque às vezes você, de repente, está fazendo uma dieta e está meio que não consumindo o açúcar padrão, tá? Sacarose normal aí, tá? Que você consome na alimentação. Só que aí você começa, de repente, a comer muita beterraba. Então, você está adicionando açúcar sim, tá legal? Cuidado com isso. A beterraba ali, ela é um tipo de alimento rico pra caramba em açúcar. Então, de sacarídeo, vamos agora para o polissacarídeo. Molécula bastante complexa nesse caso e pode ainda aumentar ainda mais sua estrutura. Nesse caso aqui, eu estou considerando N moléculas de glicose e quando eu retiro a água e condenso ali a estrutura, ela vai formar uma cascata de reações que vai favorecer a
união dessas estruturas menores em molécula, que geram um tamanho maior. No caso da celulose, você vai observar aqui, ó, esse padrão linear da estrutura. Então, as moléculas de glicose, elas vão se unindo, apenas uma ponta pegando a ponta da outra. Na hora que une aqui, sai água dessa região e ocorre a união entre as partes. Aí vem um outro anel de glicose, o outro anel de glicose, tirou água, uniu as partes. Isso aí, se for linear, você tem uma estrutura chamada de celulose, que é, obviamente, aí uma estrutura que nós, seres humanos, não temos capacidade de metabolizar. Os cupins, por exemplo, já têm uma enzima preparada aí para isso, para lidar com esse tipo de estrutura e metabolizá-la. O amido também é um tipo de polissacarídeo, só nesse caso ele não é linear. Ele é uma estrutura também complexa, que esse processo de gerar aqui, ó, uma área além do fator linear, como se fosse assim um grupo de projeção, de ramificação, é o que vai meio que gerar uma complexidade nessa estrutura, favorecendo que essa molécula tenha grandes quantidades de monômeros menores associados em conjunto. Inclusive, volto também para essa questão que pessoas que consomem muitos alimentos ricos, derivados ali do amido, elas fomentam ali um grande quantitativo energético, porque os carboidratos, na biologia, são classificados como os grupos energéticos. Então, dessa forma, se você também evitar, vou parar de consumir açúcar, mas você arrebenta ali no macarrão, por exemplo, que você está consumindo uma grande quantidade de material de carboidrato, que, obviamente, quando ser metabolizado, essas macromoléculas vão começar a serem metabolizadas, serem hidrolizadas, e elas vão gerar moléculas menores, que são as moléculas ali dos açúcares. Então, também é um alerta para você na alimentação. Já as estruturas do glicogênio, ela apresenta ali um fator de reserva energética nos músculos. Também tem um perfil aqui de linearidade, só que apresenta aqui, ó, grupos que são associados além dessa estrutura linear. Isso potencializa o fator energético e os músculos, eles meio que retêm a energia ali. E em alguns momentos, se você faz exercícios físicos, está fazendo academia e tal, só o teu processo respiratório não gera o quantitativo de energia suficiente para manter aquela pegada. E aí ele vai começar a consumir o glicogênio que está armazenado nos músculos. Inclusive, se for de muita intensidade e você não está acostumado a fazer isso, essa parte ali do fomento energético, ele vai ter que pedir socorro para uma outra interface chamada de fermentação. E é isso que vai gerar, inclusive, a formação de ácido lático, que promove dores musculares muito intensas diante daqueles grupos musculares que foram meio que castigados na hora do exercício físico. Então, observa que é uma sequência, tá? Para os carboidratos, você começa com a unidade padrão, a monomérica, e aí, se você une duas somente, é um disacarídeo, e se você tem a estrutura de muitas moléculas envolvidas, você vai ter ali um polissacarídeo. Esses são os principais, os mais citados, e, obviamente, a gente tem que trabalhar também a parte da visualização, tá? Como é que funciona? Então, vou pegar bem aqui, olha, a galactose, vou pegar esse OH bem aqui, e eu vou interagir com o hidrogênio da glicose. Repare que isso aqui nada mais é do que H2O. Tudo bem? Então, se eu tirar esse H2O, automaticamente vai sobrar aqui a conexão com o oxigênio. E isso faz com que a estrutura tenha bem aqui, ó, o ponto de interação, que é esse oxigênio, e isso aqui vai ser chamado de ligação gliposídica, que nada mais é do que a união entre as duas interfaces ali para formar parte desse carboidrato. Então, a galactose junto com a glicose formou a lactose, tá? Famoso aí de sacarídeo que algumas pessoas, infelizmente, depois de um tempo, elas começam a desenvolver uma intolerância a esse tipo de estrutura, aí não consegue metabolizar
e começa então a gerar gases e tal, e isso faz com que também a pessoa passe mal. Tem aí alguns distúrbios ali, que eu não vou comentar, mas você já deve ter visto por aí. Essa estrutura, ela apresenta uma alta solubilidade em água, porque ela apresenta muitos grupos OH, que a gente já viu aqui no nosso projeto, que tem a ver com as interfaces de forma intra e intermolecular, e isso faz com que partes dos hidrogênios de uma molécula possam vir a interagir com o OH de uma outra molécula. E isso aqui, cara, é que faz com que possa ocorrer a solubilidade elevada desse tipo de estrutura. Então, aqui eu estou determinando isso. Vamos aqui agora para uma outra parte, que diz respeito à sacarose em si. Então, quando você pega duas estruturas da glicose e da frutose, no caso aí, os termos alfa e beta tem a ver com o posicionamento que eu falei no início da aula, tá? Então, a alfa-glicose, beta-glicose, já foi assinalado aqui em azul, que ele vai pegar o OH da glicose e vai pegar só o H da frutose. Então, na hora, você já está vendo que é H2O isso. Então, se você sair de cima para baixo, tá? Repare a seta apontando para baixo aqui, significa menos água, está desidratando. Aí você forma a estrutura da sacarose. Só que é óbvio, se tem uma dupla seta, eu posso retornar isso. Então, se eu hidratar aqui a estrutura, o que vai acontecer? Eu vou quebrar essa ligação aqui, tudo bem? Aí um hidrogênio vem para cá e esse OH vem para cá. E aí o que vai acontecer? Você vai retornar para as duas moléculas da situação anterior. Então isso aqui fica em equilíbrio, tá? Então sacarose é feita a partir da glicose e da frutose. Bom, a estrutura complexa do glicogênio que eu falei ainda há pouco é o que faz com que as pessoas, por exemplo, que fazem exercícios físicos de alta intensidade, elas precisem comer muito, tá bom? Para gerar um recurso energético armazenado em grande quantidade. Então, você observa agora, tá legal? Tá bem mais disponível aí visualmente, o quanto que é complexa a estrutura do glicogênio. Então, quando sai quebrando essas molequinhas aí, em moléculas menores, obviamente, esse processo aí, ele vai gerando um recurso energético muito grande nas células. Então, é muito similar tanto para o glicogênio quanto para o amido. O amido tem apenas uma unidade como ramificação ali, já o glicogênio tem duas. Então, isso aí gera um recurso energético muito grande. Inclusive, nesse caso aqui, eu estou citando que o padrão dos seres que são animais são diferentes dos seres que são vegetais. Para os animais, a reserva energética é o glicogênio e para os vegetais é o amido. A celulose, no caso, é o componente estrutural de diversos vegetais, tá bom? A gente também comentou já sobre isso. Ok. O que você tem que finalizar aqui dessa parte de carboidrato? Uma das funções dele é o fornecimento de energia, fornecimento energético e de estrutura celular, tá bom? Então, tudo que você veio a definir de carboidrato de forma bem sintética, assim, bem simplificada, os carboidratos são grupos energéticos ou grupos que fomentam energia para o nosso corpo e que também geram ali o padrão de estrutura celular. Tá legal. Agora, do carboidrato, eu preciso avaliar um outro grupo importante também, que diz respeito aos lipídios. Então, essas moléculas, elas já apresentam como propriedade padrão, elas serem insolúveis em água. Elas estão ali presentes nos óleos e gorduras, tá bom? Os óleos são substâncias, são gorduras, são ali lipídios, que têm características, obviamente, líquidas, estão geralmente atreladas a gorduras que são insaturadas, e tem também as gorduras que são saturadas, que geralmente são sólidas. Então, aqui eu estou considerando que os lipídios estão presentes em óleos e gorduras, e também na parte dos fosfolipídios e no esteróis, tá? Por exemplo, o colesterol, o citosterol. O que é isso? São moléculas pertencentes à classe dos esteroides. O que é um esteroide? É um tipo de molécula orgânica que apresenta aqui, ó, esses anéis A, B, C e D,
como esqueleto orgânico. Vai acontecer variações nas outras partes da estrutura, mas tem que ter esses 4 anéis aí. 3 anéis com 6 carbonos, que são hexágonos, como você está visualizando, e um anel que é feito de 5 membros, ele é chamado de pentágono, no caso. Né? Então, assim, os esteroides, ou esteróis, eles são uma classe muito importante para o metabolismo, tanto vegetal quanto o animal. Nos homens, por exemplo, existem estudos já que são divulgados, já foram catalogados na literatura médica, inclusive, de homens e mulheres, mas principalmente homens, nesse caso, que começam a fazer dieta e cortam da dieta, da alimentação, gordura. Aí o que acontece? Essa estrutura, ela começa a ter falta no organismo. E ela é uma das precursoras, por exemplo, de alguns outros hormônios, por exemplo, a testosterona, que ela tem praticamente esse mesmo anel orgânico aí e ocorrem umas modificações ali em cima. Assim acontece com a progesterona, tá? O estradiol, que é o hormônio que controla, que regula ali a menstruação das mulheres, também pode sofrer uma influência da baixa de ingestão desse tipo de molécula, desse tipo de alimento. Então, se você está consumindo menos lipídios, menos óleos, menos gorduras, se você está falhando ali com a quantidade de colesterol, você também vai intervir numa quantidade menor de estradiol, e isso pode favorecer uma diminuição ali no processo do controle do seu fluxo menstrual e também pode, de repente, atrasar, tá legal? Esse ciclo menstrual. Essa fase do lipídio, ela é uma estrutura que gera energia, assim como os carboidratos. O nosso organismo, ele trabalha para não ter perdas. Então, assim, se você comeu muito e você não gastou, o teu corpo pega tudo isso, converte em gordura. É uma reserva energética. Beleza. O que vai acontecer, então? Para você queimar essa gordura, você vai ter que, obviamente, acelerar o metabolismo e ou fazer atividade física. Nesses casos, o que vai depender exclusivamente é a questão do tipo de exercício que você vai fazer e, obviamente, como é que está a tua dieta para acelerar esse metabolismo. Se tu está consumindo ali o quantitativo adequado, por exemplo, de um conjunto de nutrientes da classe das vitaminas, que podem favorecer o aceleramento desse teu metabolismo. Mas se você não tiver fazendo isso, a tendência é você, obviamente, ter esse acúmulo aqui de gordura. Uma outra coisa importante, existe um hormônio chamado de hidrocortisona. Esse hormônio, gente, ele favorece uma influência na fase de produtividade de gordura, tá bom? Então, por exemplo, geralmente, no caso, assim, as meninas, uma vez eu comentei isso aí ano passado aqui no IF, que algumas meninas, quando começam a ter em torno de 15 anos, começam a se preocupar com o corpo, assim, aí elas começam a não querer, por exemplo, jantar, porque elas estão querendo emagrecer, aí elas param de comer à noite. Então, elas ficam somente com o almoço e tal, um lanchinho à tarde, e fica todo esse tempo até chegar de manhã para comer alguma coisa. Nesse caso, o organismo, ele não sabe o que está acontecendo. Ele vai pensar, então, poxa, como é que a gente pode ficar aí precisando das coisas, só que não está vindo comida? Bora, então, produzir meio que a nossa. Aí, o que ele faz? Ele faz com que essa hidrocortisona comece a produzir gordura para que essa gordura vire uma reserva energética. Infelizmente, a pessoa está dando, sabe, um tiro pela culatra, porque ela está deixando de comer para emagrecer, só que ela mantém ainda aquele mesmo perfil. Então, não é adequado você fazer isso. O ideal é você buscar um especialista, tá bom? Uma pessoa competente na área, um nutricionista. Você vai ao médico, primeiro a fazer uns exames, verificar como é que está a tua taxa de triglicerídeos, por exemplo, de açúcar no sangue, um monte de coisa. Depois você vai no nutricionista e recomenda alguma coisa. Caso haja alguma falha ainda, aí sim você faz uma intervenção com um endocrinologista. E aí ele vai avaliar ali qual é o tipo de medicamento que vai ser utilizado para deixar você em níveis regulares. Tá legal? Mas é muito importante isso. O fosfolipídio que eu falei ainda há pouco, essa estrutura aqui, ela depende, obviamente, de uma cabeça que a gente chama de polar e essa cauda aqui,
que tem características apolares. Observe que a parte que é apolar, tanto de um quanto do outro, de baixo e de cima, elas estão juntas, ó. Por que acontece isso? Porque o semelhante dissolve o semelhante. Então, o que é apolar interage com apolar, e o que é polar interage com polar. Sempre vai ser assim. Vamos lá. Lipídios, em geral, como eu disse, são insolúveis em água, as quais podem ser extraídas por solventes orgânicos apolares. Lembra aí da regra da semelhança. Função biológica de um lipídio, componente estrutural de todas as membranas. Observe, por exemplo, quando você estuda lá em biologia, você tem lá uma célula, aí você tem a base esquemática, geralmente é assim, um núcleo interno, você tem essa parte de dentro aqui, intermediária, chamada de citoplasma, e essa parte que protege ali, ó, que é chamada de membrana plasmática. Essa região aqui, ela tem algumas características que consegue, obviamente, meio que proteger essa fase interna. E ela ali tem uma estrutura que é bem apolar. Então, tem ali fosfolipídios envolvidos ali, tem. Para quê? Para conceber o processo de entrada e saída de nutrientes. A função da membrana plasmática é essa. Então, aí vem a parte da estrutura, obviamente, uma das funções. O outro termo que aparece aqui, que são depósitos intracelulares de energia metabólica. Uma parte importante, ó, são consideradas isolantes térmicos. Tá legal? O que eu quero dizer com isso? Imagina, por exemplo, você aí que viu o filme do Titanic e viu que o Jack morreu, tá bom? Mesmo ali ele se apoiando e tal, né? Mas ele morreu. Por que ele morreu? Bom, obviamente porque Porque tá. a água estava congelada, no caso, né? Exato. Mas assim, Tava tendo a mudança de temperatura, né? perfeito, perfeito, Noemi. Só que tem um detalhe. Talvez, vamos fazer aqui uma hipótese, talvez o tempo de vida útil ali do Jack seria um pouco maior se ele fosse gordinho, sabe? Porque o tecido adiposo, ele favorece uma proteção contra o frio. Então, nessas condições, você vai observar, por exemplo, olha, as baleias, os ursos polares, eles têm ali uma grande quantidade bem espessa mesmo de tecido adiposo, que é para garantir, obviamente, que ele consiga sobreviver nessas áreas que estão muito frias. Inclusive, eles precisam consumir muita energia, que está ali armazenada em alguns animais que eles consomem. Por quê? Para garantir que esse perfil dessa camada espessa sempre se mantenha constante. E caso haja alguma falha de alimentos ali que não tenha mais disponível para eles, obviamente eles vão começar a meio que sobreviver com o que está armazenado ali, nessa forma de gordura. É por isso que a gente observa as notícias do mundo, o aquecimento global, e tem ali mostrado nas reportagens que as camadas de gelo estão diminuindo. Nisso, os ursos, eles não têm onde descansar às vezes. E ali, às vezes, aparecem também algumas foquinhas e tal. Só que nesse caso, se ele não tem como descansar, ele tem que ficar em constante movimentação, ele tem que ficar nadando direto. Então, a matriz energética dele está sendo consumida. Aí ele começa a diminuir o volume dele corpóreo, porque a taxa de energia dele está diminuindo, porque a taxa de gordura dele diminui junto. E isso, infelizmente, faz com que eles não consigam sobreviver sem ter esse local apropriado para ele também descansar. Ele precisa se alimentar, ele precisa também descansar, ok? Então, nessas condições, a gente vai ter que sempre ficar esperto com isso, de fazer essas, sabe, essa transversalidade aí. E, obviamente, a parte dos lipídios são hormônios que regulam e integram atividade metabólica. Ainda há pouco eu falei aí do estradiol, da progesterona, testosterona. Tem também insulina, inclusive, ali que é secretada pelo pâncreas para conseguir lidar com a taxa de açúcar no sangue, tá? Aqui eu deixo uma informação que um adulto deve ingerir diariamente de 60 a 150 gramas de lipídio, sendo que mais de 90% devem corresponder a compostos de triacilglicerol. Por quê? Porque é justamente a quebra do triacilglicerol dentro do nosso organismo que vai conseguir viabilizar muitas rotas metabólicas para o nosso crescimento, inclusive para a nossa proteção.
muito do nosso sistema imunológico depende muito da ingesta desses tipos de alimentos, tá bom? Então, lipídios, ok. E aqui eu finalizo essa parte com, obviamente, um urso aí, né, com seu filhotinho. E aqui, não esqueça, tá? Função. Ainda há pouco vimos a função dos carboidratos. Aqui, função dos lipídios, armazenamento de energia, isolamento térmico e os componentes das membranas celulares. Por quê? Porque ali ocorre a entrada e saída, o controle de nutrientes na célula, tá bom? Além dessa parte, é importante avaliar a parte visual de alguns lipídios. Aí, nesse caso, você tem aqui todos esses compostos, eles são ácidos carboxílicos, porque tem esse grupo aqui COOH, que é uma carboxila. Então, ácido carboxílico, eles, observem, em toda a extensão da estrutura não tem dupla ou tripla ligação, então eles são ácidos carboxílicos de cadeia saturada. Beleza, só que quando eles são muito grandes assim, eles são chamados de ácidos graxos. Por que graxo? Oh, meu Deus, porque lembra de graxa, não é solúvel na água. Então, essas estruturas aqui, elas tendem a ser insolúveis na água e elas tendem a ser sólidas, inclusive. Tá bom? Os ácidos graxos, gorduras saturadas. Essa representação de baixa, você já observa que tem ali umas duplas ligações, tá bom? Tem aqui, olha, dupla, dupla. Tem duplas para cá, dupla bem aqui. E o que acontece? Nesses casos que existem estruturas de ácidos graxos com insaturações, a gente vai falar aqui que essa estrutura depende agora do quantitativo de saturações, e eu posso dizer que ela é um óleo, ela é uma gordura líquida, e inclusive, dependendo da posição que está essas duplas ligações, você vai ter aí os famosos ômegas 3, 6, 9, 12, dependendo de onde estiver essa dupla ligação. Por que ômega, por exemplo, 12? Porque a dupla ligação está entre o 12º carbono e o 13º. Por que ômega 9? É porque está entre o 9º carbono e o 10. Então, esse termo, esse número, ele sempre vai ser sinalizado para a menor posição, tá bom? Então, dependendo do ácido graxo, se ele for saturado, é o de cima, esse grupo aqui é o saturado. E esse de baixo aqui, ele é o insaturado. Então, gorduras que são saturadas, em geral, tendem a ser de origem animal, e as gorduras insaturadas, em geral, tendem a ser de origem vegetal. Ok. Aqui já é o formato que a gente está mais acostumado a ver, né, com as moléculas, mostrando ali a quantidade de carbono e hidrogênio, e alguns exemplos de ácidos graxos, e inclusive aonde você vai encontrar. Então, a gordura do coco, aquela parte que tem lá que a gente toma um coco e tal, é o ácido láurico. Aí tem quantos carbonos? Bom, daqui dentro eu tenho 10, com mais um daqui 11, mais um aqui 12. Ácido mirístico, presente na noz moscada. Aí, ó, um carbono, com mais um dá 2. Mais 12 aqui vai dar 14. Então, a facilidade é só você somar o quantitativo de carbonos, porque isso pode ser que, de repente, caia numa prova para você. Tá bom? Então, isso aqui já está disponível no material de vocês aí lá no Google Sala de Aula. Além disso, os lipídios, tá bom? Eles podem ter uma classificação ainda na fase dos triglicerídeos. Os glicerídeos, em geral, ali, eles são estruturas denominadas de éster. O que é um éster? É uma substância orgânica que é produto da reação entre um ácido carboxílico e um álcool. A reação entre o ácido carboxílico e um álcool é chamada de esterificação. O produto dessa reação forma um éster e água. Então, quando eu tenho aqui esse álcool, que eu vou considerar aqui, olha, o glicerol, tá bom? Eu tenho aqui 3 OHs, isso aqui é também chamado de propanotriol, e ele está reagindo com 3 moléculas de ácidos carboxílicos, tá? Repare que a diferença entre as moléculas vai ser somente esse R aqui, ó. Eu tenho R1, R2 e R3.
Nesses casos, pode ser que os R's sejam iguais ou pode ser que eles sejam diferentes. Isso aí, no momento, é irrelevante. O que interessa é que eu tenha a formação de 3 grupos éster. Por isso o nome triglicerídeo ou triéster de acilglicerol, tá? Dependendo da composição desse composto aqui, você vai encontrá-lo em diferentes tipos de espécies vegetais, que nesse caso a gente chama de espécies oleaginosas. E aí já há vários estudos, o Brasil tem se destacado muito no mercado mundial em relação à produtividade de biodiesel, que é pegar essa estrutura que está presente nessas sementes oleaginosas e fazê-las reagir com um álcool de pequena massa molecular, que pode ser o etanol ou o metanol. Dependendo do caso, você vai formar um novo éster. Aí o tema é chamado de biodiesel, que eu vou te mostrar agora. Esse aqui, ó. Então, o que aconteceu? Essa estrutura anterior, tá bom? Essa que está marcada como um éster, com esses 3 grupos aí, ela é uma única molécula. Tá aqui ela. Ela vai reagir com quem? Ó? Nesse caso aqui eu tenho 2 carbonos. Então, é o etanol, porque é et, a gente fala para 2 carbonos, é o prefixo para 2 carbonos. Então, o que está acontecendo? Essa estrutura do éster, ela vai sofrer uma clivagem, e esse C2H5 aqui, ó, repare, que veio do etanol, ele vai ser inserido aqui, ó. E os grupos, aqui CH2, CH e CH2 de baixo, eles vão receber o grupo OH aqui. Então, dessa forma, parte da estrutura ela vai sofrer quebras para garantir, obviamente, que ocorra essa reação. Então, aqui eu tenho, a grosso modo, tá? Se você quiser entender dessa forma, fica assim, ó. Isso aqui é um éster, isto aqui é um álcool, que formou um novo éster, que eu vou chamar de éster, linha, e esse aqui vai ser o novo álcool, que eu vou chamar de álcool linha, tá bom? Então, observe os 2 ésteres. Repare que eles são diferentes de fato. Nesse caso, que você tem um novo éster, é definido de acordo com o que nós já sabemos hoje, chamado de biodiesel. Agora, por quê? Porque o diesel em si, ele tem na sua estrutura ali uma derivação que é direta do petróleo, que é uma fonte de energia não renovável. Por que é interessante inserir na tecnologia o biodiesel? É garantir que a queima desse tipo de composto orgânico, na hora de queimar, ele vai gerar o gás carbônico, só que foi absorvido pela planta lá no início, quando ela estava crescendo. Então, todo o gás carbônico, por fotossíntese, ele vai ser incutido na interface física da espécie vegetal, que vai gerar, obviamente, a massa corpórea dela. E isso metaboliza as coisas e tal, ela gera os seus frutos. Por exemplo, como aconteceu aqui nessa espécie vegetal chamada de mamona, tá bom? Então, existe o óleo de mamona. Não tem só essa espécie vegetal, tem várias espécies vegetais que já têm estudos para a produtividade do biodiesel. Então, quando essa estrutura ela cresce, que é queimado e tal, o biodiesel, eu só devolvo para a atmosfera o gás carbônico que foi absorvido lá atrás por fotossíntese. Então, é legal porque meio que não influencia no ciclo do carbono. O problema é a gente sempre estar extraindo petróleo e isso aí gerando a queima que demora milhões de anos para voltar a ser petróleo. Então, não é muito adequado e é por isso que já tem legislações meio que obrigando alguns países para influenciar, para investir na tecnologia do biodiesel. Então, biodiesel é derivado de glicerídeo, tá bom? De um triéster, um triacilglicerol, por uma reação chamada de transesterificação, tá? Tome nota aí, é chamado de
esterificação. Ok. Bom, além daqui, a gente vai abordar agora o grupo das proteínas. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso relo. Ok. A gente começou que horas, hein? Foi 8h30, foi? Acho que foi, professor. Tá, ok. Estamos no time. Proteínas. Essa estrutura das proteínas, em relação aos carboidratos e aos lipídios, já vai aparecer a intervenção de mais um elemento químico, que é o nitrogênio. Tá? Obviamente, não quer dizer que todas as proteínas só têm isso aqui. Às vezes, vem outros elementos, tipo o enxofre, mas o padrão é ter isso aqui. Ó. Então, como é que é uma proteína? O que é isso? Na verdade, ela é uma estrutura que depende da união de aminoácidos. Os aminoácidos, eles têm essa estrutura genérica aqui, um carbono com hidrogênio, o grupo carboxila, o grupo amino, e esse R aqui. Esse R, gente, varia e pode ser muita coisa. Pode ser só hidrogênio, pode ser um CH3, pode ser um anel aromático, ele pode ser um R ali com uma carga positiva e pode ser um R com uma carga negativa. Cara, esse R aí é muita coisa. E pode ser uma cadeia grandona. Então, dependendo do R, você vai ter um aminoácido que é diferente. Quando você une as partes, tá bom, do aminoácido, no qual você favorece a perda de água, como está acontecendo na equação aqui, ó, está saindo, você vai formar a estrutura de uma amida. Amina é esse aqui, ó, esse NH2 que você está observando. Opa, peraí. Vem aqui. Este aqui é uma amina. Agora, quando o nitrogênio ele está junto dessa carbonila, é chamado de amida. E ali, bem aqui, isto aqui é chamado de ligação peptídica. Tudo bem? Então, nesse caso, você vai começar a fomentar a estrutura de uma proteína. As proteínas são bem complexas, tá? Bem complexas mesmo. Então, aqui eu estou considerando na tabela alguns aminoácidos, os que são essenciais, ou seja, que a gente precisa muito para o nosso organismo estar bem, tá legal? Você tem que meio que caçar os alimentos que têm esse tipo de aminoácido. E tem os não essenciais. Eu vou te pedir, tá? Vou quebrar o protocolo aqui, mas eu vou te pedir para você fazer uma busca no Google, tá bom? De fontes alimentares de triptofano, tá? Por que eu estou te dizendo isso? Porque o triptofano, ele consegue formar no nosso corpo dois tipos de substâncias que são chamadas de neurotransmissores. Uma é a serotonina e a outra é a melatonina. Esta serotonina, ela tem muito a ver. Professor, Opa, diga. no caso, para quem teve casos de anemia com hemoglobina abaixo de 10, no caso, tem que ingerir alimentos só com ferritina, no caso, né? Que com proteínas também, que são essenciais, né? Ou não? Você só não está adequado você dizer só. Tem que ser e, com, tá bom? Você precisa, porque tem que avaliar também detalhe, qual é o tipo de anemia que de repente está acontecendo com você. Se é a ferropriva, tá bom? Se é a perniciosa ou se é a falciforme. Então, o normal, entre aspas, né, normal, é quando você está com carência de ferro, está com privação de ferro, aí é a anemia ferropriva. E tu fica pálida, as tuas unhas elas quebram fácil, a tua mão começa a ficar toda marcada, como se tivesse assim envelhecida. E aí você tem que consumir de fato aí algum tipo de medicamento como suplemento à base de ferro. Então, é isso mesmo. Agora, nesse caso que eu estou citando aqui, esse triptofano, ele consegue formar essas duas substâncias e a serotonina, ela consegue fazer com que você tenha, tá bom? Condições
de ter uma vida estável. O que eu quero dizer com isso? A serotonina, gente, em concentrações que são muito baixas, amigos, ela consegue gerar um perfil de depressão e ansiedade. Então, segundo estudos já divulgados na literatura médica, pessoas que consomem menos quantidades de alimentos que têm triptofano, elas estão mais suscetíveis a terem, de repente, depressão e ansiedade. A melatonina, ela é uma substância que tem a ver com o sono. Quanto mais regular estiver a melatonina, melhor é o teu sono. Então, é uma condição que a pessoa dorme e no outro dia ela acorda bem. Mas a maioria de nós, de acordo com o nosso dia a dia, nosso tipo de ritmo de dia, de vida, a gente dorme e ainda quer dormir, porque a gente acorda com sono. Vocês devem conhecer gente assim, tá? É porque está meio que irregular. A melatonina é uma substância fotossensível. Então, por exemplo, a gente está aqui na aula, né? São 9h26, tem luz e tal, tem a tela do teu celular. Então, o que vai acontecer? Quanto mais você estiver exposto à luz, menor vai ser, obviamente, a ação da melatonina no teu corpo. Ela precisa estar diante de um ambiente com pouca luz ou com ausência de luz. Aí ela entra em atividade, tu começa a ter sono, e você dorme. Então é legal você, inclusive, testar isso. Você vai observar que na ausência de luz, você vai conseguir dormir mais rapidamente. E é bom treinar o corpo para isso. Então, por exemplo, quando você se deitar agora, procura não mexer no celular, não. Fica lá já sem celular mesmo, olho fechado, 30 minutos, tu vai dormir. Agora, se tu fica lá um tempão no celular, de repente, agora eu vou dormir. Tu ainda fica lá meio que, sabe, pensando nas coisas. Então, a melatonina, ela não consegue reagir legal no corpo na presença de luz. Então, esse triptofano é importante por causa disso. Depois faça uma busca no Google sobre isso. Bom, as proteínas, elas têm algumas estruturas em si. 4 praticamente são muito citadas. A estrutura primária é aquela que apresenta uma sequência linear de conexão entre aminoácidos, tá bom? Então, aqui, estrutura primária, você está bem linearzinho. Cada um desses termos aqui é um tipo de aminoácido. Tá bom? Alanina, lisina, alanina, serina, vai embora. Quando ela é secundária, ela começa a ter um entortamento, ela vai se enrolando, gerando uma hélice. Por que acontece isso? Porque uma parte de uma estrutura interage por pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, não sei como você está vendo aí no seu livro, na sua apostila com o seu professor, interage com o hidrogênio da outra parte. E isso força elas a entortar. É por isso que, por exemplo, aquela parte, quando você estuda o DNA, você vê que as fitas estão entrelaçadas. Por quê? Porque uma parte está conectando-se com a outra a partir de uma ligação de hidrogênio. E essa ligação acontece geralmente quando você tem o hidrogênio conectado ao flúor, oxigênio, ou nitrogênio. Em especial, aqui na parte das proteínas, são esses dois aqui, o hidrogênio com oxigênio ou hidrogênio com nitrogênio. Então, essas linhas tracejadas que vocês estão vendo, nada mais é do que a ligação de hidrogênio acontecendo, favorecendo essa alfa-hélice aí. Então, isso é chamado de estrutura secundária. A primária, ela é linear. Ok. Temos a terciária. Nesse caso, o arranjo tridimensional acontece a partir da conexão entre cadeias laterais. Então, você tem uma composição e tem um ponto de flexão bem aqui, ó, e tem um outro bem aqui. Então, é uma fase terciária. E, por último, você tem a estrutura quaternária, que ela é feita por ligações chamadas de não covalentes. A hemoglobina, por exemplo, faz isso. Essa estrutura bem aqui, que você está enxergando, ela tem aqui o átomo de ferro. E essas perninhas que você está vendo aqui, ó, pretinhas, elas proporcionam aqui uma conexão que fazem com que esse ferro esteja quelatilizado. E isso é o que promove, por exemplo, o transporte do oxigênio,
tá? Enquanto a gente respira. Então, é muito importante, você ainda que citou aí a parte da anemia, quando você está com concentrações de ferro muito baixas, você está diante de um quadro de anemia ferropriva, automaticamente você vai ter uma taxa menor de hemoglobina, porque tem pouco ferro na região. Se tem pouca hemoglobina, não tem muito transporte de oxigênio acontecendo. Isso vai repercutir numa menor quantificação ou produção de ATP, e isso vai favorecer uma baixa de energia. É por isso que as pessoas que estão sendo vítimas de um quadro de anemia ferropriva, elas ficam muito assim debilitadas, cansadas, fracas, porque realmente não está gerando muito ATP, porque não está tendo muito transporte de oxigênio. Então, isso aqui é uma estrutura quaternária, tá legal? Bom, além daqui, a gente tem que citar o último item chamado de desnaturação, que é quando a proteína ela muda o estado dela tridimensional. Então, por exemplo, o ovo é muito importante que você consuma ele, mas não deixa ele, sabe? O ideal seria, né, pelo menos que tem muita gente cita, que o ideal seria consumi-lo cru, para garantir todo o formato padrão da estrutura tridimensional dele. Mas quando você cozinha, você consegue agredir menos a estrutura tridimensional da proteína que está presente nele. E quando você frita, você meio que estraga mais a estrutura. Então, quando você desfaz esse formato tridimensional, você está comprometendo a viabilidade das propriedades nutricionais do ovo, por exemplo. Então, é muito importante você perceber isso, porque cada um desses pedacinhos aqui, eles têm um formato. E esse formato ele vai ser metabolizado numa ideia chamada de formato chave-fechadura, a partir de uma enzima. É essa enzima que vai metabolizar o que a gente come. Então, se você não está com a proteína adequada, infelizmente você só está consumindo alimento, mas você vai estar descartando muito do que você comeu, porque a proteína ficou num formato que não está muito adequado para ser metabolizado. Então, observa como é que está aqui, ó, no estágio 1, o formato dela. Aí houve uma desnaturação. O que aconteceu? Ela perdeu o padrão que ela tinha anteriormente. Então, independente do formato 1 ou 2, por favor, não perca essa informação. A sequência de aminoácidos continua a mesma, só o que mudou foi o formato tridimensional. Vamos agora para o ácido nucleico, no caso, DNA e RNA. Aqui eu coloquei a informação mais precisa que você precisa ter. Tá? DNA, na sigla significa já o próprio nome, ácido desoxirribonucleico. Ele é responsável pelo armazenamento codificado das informações genéticas que caracterizam o indivíduo e diferenciam de todos os outros seres vivos, inclusive os da mesma espécie, exceto se ele tiver um gêmeo idêntico ou um clone. Em outras palavras, o DNA constitui uma biblioteca de dados sobre um ser vivo, contendo as informações ligadas à hereditariedade. Já o RNA, que é o ribonucleico, responsável pela execução das informações genéticas contidas no DNA, estão ligados diretamente à síntese de proteínas pelo organismo. Em palavras mais simples, as moléculas de ácido ribonucleico levam as informações contidas nos genes até os locais da célula em que serão transformadas em ação. A diferença entre DNA e RNA diz respeito à presença da ribose e da desoxirribose. Ainda há pouco citei a respeito que, para formar ali a parte dos ácidos nucleicos, você precisaria de pentoses. Porque esse pente significa 5 membros. E aqui, ó, você tem, observe, deixa eu ver aqui, cadê o meu risco? Aqui em cima, pronto. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 membros. 1, 2, 3, 4, 5 membros. Então, você tem aí a estrutura de pentoses que, quando associa outros grupos moleculares, você vai gerar a estrutura padrão de um ácido nucleico. Tá? E você vai ter ainda as bases nitrogenadas aí que vão trabalhar junto com essas pentoses aí.
Bom, bem aqui, ó, você tem algumas delas. Então, aqui, ó, adenina, guanina, citosina, timina, uracila. Você aí já deve ter estudado isso lá em biologia, que você vai ter que fazer algumas conexões. Por exemplo, você interage a citosina com a guanina, você vai ter adenina com a timina, por exemplo. Já no caso do RNA, é só ali que tem a chamada uracila, tá legal? Então, encontradas no DNA, você tem adenina, guanina, citosina. Timina, só no DNA. Uracila, só no RNA. Então, as outras três, elas meio que são comuns, tá bom? Aí, olha só. No DNA, você vai ter o fosfato associado com um açúcar, tá bom? Aí você tem ali a estrutura base dele com o fosfato, e de novo açúcar e base. Essa parte que você está vendo aqui, ela é a parte da estrutura denominada de nucleotídeo, ou seja, essa parte, ela é o grupamento inteiro. Agora, quando você foca somente na base, no açúcar, ela é chamada de nucleosídeo. Aí, quando a gente pula desse DNA e vai analisar como é que é a conexão entre as partes, vai ter uma conexão 3x2, diferenciada. Então, bem aqui no DNA, quando eu analiso a citosina e a guanina, ó, tem aqui ó, uma ligação de hidrogênio, duas ligações, três ligações. Então, citosina e guanina são três. Timina e adenina são duas só. Como o número não está equivalente, 3x3 ou 2x2, está faltando um, como se fosse, né? Aí, nessa hora, ela começa a entortar. Aí, é por isso que você visualiza sempre desse jeito aqui, ó. As duplas fitas do DNA. Então, quando é para o RNA, é uma única fita. Aí você vai ter uma conexão linear. Tá legal? Esse é o diferencial de forma estrutural, visual, entre o DNA e o RNA. DNA são duas fitas associadas, já o RNA, apenas uma única fita. Beleza. Agora, fechar essa aula aí, por favor, printa aí no teu material, no teu celular, no teu computador. Funções das biomoléculas, tá? Carboidrato, energia ou reserva de energia, tá bom? Por isso que, de repente, por exemplo, uma pessoa que é diabética, ela está entrando em processo aí de queda de energia. O que vai acontecer nessa hora? Ela precisa rapidamente consumir um bombons. Você deve ter observado isso por aí. Pessoas que estão com baixa energia, quando elas comem um açúcar, elas já ficam melhores. Estão passando mal, está com baixa de glicose, aí, ó, meu Deus, comer um bombom já fica bem, comer um chocolate já fica bem. Praticamente é isso. Energia ou reserva de energia. Os lipídios é uma forma de armazenar a energia, tá bom? E ele também está ali nas membranas, ali na parte que fica acima do citossol ou citoplasma. As proteínas, elas estão presentes na parte das enzimas, tá legal? Elas metabolizam as coisas, pegam moléculas complexas, quebram elas em moléculas menores, separando. Transporte, como por exemplo acontece na hemoglobina, que ela faz ali o padrão de respiração, no caso, no nosso caso, seres humanos, respiração animal, respiração celular, e de estrutura, tá bom? As proteínas, a grosso modo, elas são grupos meio que de construção. Então, por exemplo, uma pessoa que malha de forma intensa, ela meio que agride o músculo. Então, se ela estiver consumindo uma grande quantidade de proteínas, seja ela de forma natural ou sintética, nesses suplementos, ela vai favorecer todo o processo de reconstrução daquela fibra que foi agredida. É por isso que depois de uns dias, ó, 2 semanas, aquele músculo tem um volume maior e aquele peso que a pessoa estava lá carregando já começa a ficar menor. Aí ela, opa, tá baixo já, preciso colocar mais peso. É por isso, porque está começando a ganhar um tônus muscular, porque todas as moléculas que vieram a partir do alimento, que é rico em proteínas, se transformaram em fibras.
Então, por isso as proteínas são grupos de estrutura, são grupos construtores. Já os ácidos nucleicos, armazenamento de informação genética ou transferência genética, tá? É ali, no caso das células, está presente na parte do núcleo. Bom, dê uma olhada aqui nessa questão. Vamos lá. A preocupação com a alimentação saudável leva muitas pessoas a prestarem atenção à quantidade e qualidade das substâncias gordurosas que consomem. Os óleos e gorduras encontrados nos alimentos são principalmente triglicerídeos, isto é, triésteres derivados do glicerol com ácido graxo. Alguns alimentos, como manteiga e gordura de coco, são especialmente ricos em gorduras saturadas. Outros, como óleo de oliva e de canola, possuem elevado teor de gorduras monoinsaturadas. Já o de soja ou de girassol contém mais gorduras poliinsaturadas. Além disso, é preciso observar se as gorduras insaturadas são do tipo cis ou trans. A maioria das gorduras insaturadas naturais é do tipo cis e não causa problemas. Mas existe também as do tipo trans, produzidas industrialmente pela hidrogenação parcial de óleos poliinsaturados. Produtos com elevado teor de gordura trans devem ser evitados, pois apresentam perigo à saúde. De acordo com o texto, a substância representada por... Aí vamos lá, você está olhando a estrutura aqui. Ela é aí diz aqui, ó, letra A, ácido graxo saturado, letra B, ácido graxo poliinsaturado, triglicerídeo derivado dos ácidos graxos saturados, ácido graxo trans e triglicerídeo derivado do ácido graxo insaturado. Por favor, ligue o microfone de vocês. Me diga aí qual é a alternativa. Letra E é de escola? Tá. Vamos continuar. Podem falar aí, tá? Fique à vontade. Mais alguém? No one? Nobody? Isabelle C. Will, letra E. Certo. Tudo bem. Letra E, Isabelle, certo. Bom, gente. Então, assim, essa questão, ela está meio que querendo que você identifique a estrutura no aspecto visual, tá bom? O verbo identificar é um verbo que, de acordo com a tecnologia já, com a taxonomia de Bloom, é um verbo que remete a uma questão de nível fácil, tá bom? E aqui você vai ter essa composição, olha, ácido graxo. Bom, gente, se é um ácido graxo, significa que deveria ter o grupo C-O-OH na extremidade da cadeia. E não tem isso aqui. Então, está fora a letra A, está fora a letra B. Não pode ser ácido graxo. Está fora a letra D também, porque ela fala em ácido graxo. Então, tem que ter o grupo COOH na extremidade, que é a carboxila. Então, é a letra C ou a letra E. O que eu observo? Ambas falam em triglicerídeo, e está correto, porque ó, tri significa 3. E você tem aqui, ó, 1, 2, 3. Triéster, está correto, tri. Agora, é saturado ou insaturado? Não tem dupla ligação entre carbonos, então é saturado, tá bom? Então a resposta certa é a letra C. Beleza? Ok. Bora ver isso aqui, ó. Outra questão de análise agora. Você vai ter que verificar no comando da imagem. Tá? Vamos ler aqui, olha. Um estudante recebeu um quebra-cabeça que contém peças numeradas de 1 a 6, representando partes de moléculas. Para montar a estrutura de uma unidade fundamental de uma proteína, ele deve juntar 3 peças do jogo na seguinte sequência. Quando ele fala, tem aqui, ó, estrutura de uma unidade
fundamental de uma proteína, ele quer dizer que é um aminoácido, tá bom? E o aminoácido, todo aminoácido, ele tem que ter um R qualquer, que você não sabe quem é, mas tem que ter um carbono com um hidrogênio, um grupo NH2 e um grupo C-OH na extremidade. Então, isso aqui tem que ser a unidade fundamental da proteína. Então, olha, eu olho o 1 e o 4, tá legal esse 1 e 4 aqui. Tem só carbono e hidrogênio, beleza. Repara aqui que o 2, ó, ele tem o H e o NH2, que me interessa. Tá aqui, olha, H e o NH2. O 5 já tem NO2. Cara, tá fora. Não tem NO2 na estrutura de um aminoácido. Entre o 3 e o 6, o 3 é um aldeído, não é um ácido carboxílico. Tá fora. Então, tem que ter pelo menos o 2 e o 6. Tem que ter esse Alternativa certa, letra D de Deus? Sim, porque é a única que tem 2 e 6. Exato. Bacana, né? Show de bola. Bom, para eu ir embora feliz hoje, bora para a última. Dentre os elementos a seguir, qual está presente apenas em alguns dos aminoácidos constituintes das proteínas? O que eu falei para você no início da proteína? Composição. Toda proteína tem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Isso aqui é o padrão, beleza? Aí pergunta aqui, ó, dentre os elementos a seguir, qual está presente apenas em alguns? Ou seja, não pode ser nenhum desses 4 aí. Aí tu vai olhar, letra A, carbono, tá ali. Letra B, hidrogênio, tá ali também. Letra C, nitrogênio, oh meu Deus, tá ali. Letra D, oxigênio, tá ali. Pronto. O cara marca. Alternativa certa, letra E. Ah, não. Isso, letra E, Letra muito E de bem. escola. Correto. E aí, outra questão para quê? Para analisar se você tem conhecimento da unidade primária atômica das proteínas. Tá legal? Por quê? As proteínas são formadas de aminoácidos. Então, o básico de um aminoácido é esse chon aí, ó. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Beleza? Meus amigos, paramos aqui.